Muito bem, para vocês aqui do Intervalo da Notícias, eu estou aqui ao lado do presidente do Prudentópolis Futebol Clube, diretamente da Federação Paranaense de Futebol, aonde agora, nesse exato momento, 17 horas, acabou o arbitral aí da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2013. Canini, quantos clubes aí acabaram então participando, se inscrevendo nesse arbitral? Bem, primeiramente eu queria estar falando com você aí, do pessoal que aí participa do intervalo aí da notícia, né? Hoje aí confirmou-se então as 10 equipes, né? Cogitava-se que viria aí 12 equipes com a entrada do São José e do Irati, mas isso não se concretizou, tanto que nem no arbitral não estavam, e ficou realmente as 10 equipes então aí que disputarão aí certame de 2013 da segunda divisão, né? Então quer dizer que o pessoal do Irati não participou nesta reunião, então, Canini? Não foi aceito, né? Na verdade a federação não aceitou, parece que, segundo informações, eles tentaram ou procuraram, mas não foi aceito aí, então, a participação do Irati por motivo de que a federação não nos passou, mas, na verdade, não vem ao estatuto, né? De encontro ao estatuto, mas, enfim, definiu-se, então, aí as 10 equipes que vão participar aí do Campeonato Paranaense de Segunda Divisão deste ano. Canini, você tem a confirmação aí dessas 10 equipes, Canini? Sim, nós temos aí confirmação do Prudentópolis Futebol Clube, né? Já participamos com esse nome na federação, está tudo ok, já está no edital, já colocado no edital do presidente, né? Realmente a mudança do nome do Serrano para Prudentópolis Futebol Clube, o Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, os dois Maringá, Grêmio Maringá e o Grêmio Metropolitano, o Júnior Tim, Cincão, Colorado e o PSTC, que entrou como terceiro convidado como o Irati aconteceu isso, entrou o PSTC, o Foz do Iguaçu, não lembro se eu já falei, tem o Foz do Iguaçu, não lembro se eu falei o Foz do Iguaçu, então eu estou na verdade esquecendo de uma equipe aqui, né? Isso, Francisco Beltrão. E o Francisco Beltrão, isso daí. São essas 10 equipes, então, aí que participam este ano, então, da segunda divisão, olha. Em relação aí ao regulamento, é o mesmo do ano passado, né, Canini? Não, houve uma mudança e, na verdade, assim, eu não saí muito satisfeito, na verdade, do arbitral pelo sorteio, né, mas foi mudado, então, olha. Não é mais turno e retorno, jogando todos contra todos, não. Mudou. Foi, na verdade, uma votação e a maioria concordou de que forma que vai ser a competição deste ano, velho. Então joga-se turno único, 9 jogos, né? Todos contra todos em turno único e classifica os 6 melhores. As 6 melhores equipes fazem o hexagonal final aí, os 2 melhores classificados do hexagonal fazem a grande final em 2 jogos de ida e volta, sendo que fará a final em casa a equipe que tiver melhor campanha da segunda fase. Então, velho, o campeonato, ele pode durar para 4 equipes em um campeonato mais curto. Então, classifica-se das 10 em turno, classifica 6, 4 não classifica, vamos ver assim, as 2 piores classificadas cairiam já para a terceira divisão e as outras 2 não classificam, mas também não caem. Em relação aí à questão de ajuda, alguma coisa da federação, o que ficou definido nessa arbitral ou, como sempre, nada, Canini? Não, nada, infelizmente nada. É claro que o seu presidente relatou aqui a situação das dívidas que a federação tem, que com a venda do Pinheirão também vai estar aí no site da federação aí, na verdade, a prestação de contas, né, que eles precisam colocar, mas a princípio não teremos nada de ajuda. Nesse ano, só, né, não vai ser cobrado na primeira fase, a taxa da federação será isento das taxas da federação, mas não teremos ajuda ainda esse ano, ficou para a próxima novamente, Hélio. Em relação também aí possível canal de televisão, alguma coisa nesse sentido, também não tem nada de novidade, Canini? Não, também não havia, se cogitava anteriormente se cogitava aí, mas era conversa que não era concreta, então também não teremos cobertura, não teremos de transmissão da TV. A gente sempre está naquela expectativa e torcendo, esperando que uma hora a gente possa ter esses apoios que infelizmente até então nós não temos, Hélio. Em relação então em datas, Canini, o que ficou definido? Início, final do campeonato, como é que ficou então, Canini? Isso, o início já ficou determinado então dia 26 de maio, já saiu a primeira rodada e pela terceira vez, se eu não me engano, já é o terceiro ano, o Serrano, agora o Prudentópolis, vai enfrentar o Foz do Iguaçu fora. Isso que foi por sorteio, né? Foi feito ali e outra, assim, por que eu falei no início que eu não fiquei muito satisfeito? Porque nós vamos jogar a princípio 4 jogos em casa, ou seja, as 5 primeiras equipes sorteadas teriam o seu mando de jogo no primeiro jogo e 5 jogos em casa. E as demais jogariam fora
e tendo 4 jogos em casa. E nós, infelizmente, não tivemos a sorte de ser sorteado entre os 5. E caiu novamente no sorteio nós e Foz do Iguaçu, dia 26, em Foz do Iguaçu. Então, o Prudentópolis estreia em Foz. A gente, em outros campeonatos, lá não sei, esse último que nós fizemos 1-0, mas nós tivemos uma retrospectiva, se for ver, bons resultados com Foz. A gente espera mesmo que seja fora, que Deus sabe de todas as coisas, que a gente possa conseguir ter dentro bons resultados. Mas nós ferramos estreia, então, dia 26, em Foz do Iguaçu. Dia término da competição, nós temos aí, se eu não me engano, é dia 30 de julho. 30 de julho termina a primeira fase, ou seja, podemos ter uma competição assim, 4 equipes terão uma competição muito curta. 4 equipes aí vão ter aí, na verdade, 2 meses e 4 dias, mais ou menos, né? Teria aí abril, seria maio e junho. Julho? 30 de julho, né? 30 de julho aí, então tem algumas equipes aí que podem ter um campeonato bem curto. Em relação, Canini, a esse, tipo uma espécie aí de forma regular, né? Essas 6 equipes, como é que seria? Isso. Então, seria turno e retorno? Como é que ficou, então, em relação a... Isso, que seria assim, Hélio, são 10 equipes jogando turno único, classifica 6. Dos 6, classificando 6, teremos turno e retorno. Até então, onde todo mundo achou e concordou que seria ótimo, é claro, para as 6 equipes que classificar, porque aí valorizaria mais o campeonato, seria umas decisões, cada jogo seria uma decisão, né? Porque das 6 equipes joga turno e turno em casa e fora, e dessas 6 equipes saem os 2 melhores classificados para fazer a final e automaticamente já os 2 na primeira divisão de 2014, Hélio. Em relação a datas, Canini, nós tivemos o ano passado, não é? Aqueles jogos aí no meio de semana. Haverá também esses jogos ou ainda não ficou definido? Vai ficar só definido quando sair a tabela? E quando é que vai sair a tabela, Canini? A tabela é para já na próxima semana sair. Acredito que eles estão tentando até sexta-feira já colocar no edital. E teremos alguns jogos sim. A gente procurou na primeira fase ter um mínimo de jogos. Teremos um dia de semana assim que é numa quinta-feira. Mas é feriado, né? Vai ser uma quinta-feira que é feriado, se não me engano é 30 de maio aí, 30 de maio, se não me engano aí, teremos aí no feriado, e mais uma quarta-feira primeira fase, né? Nós teremos bem poucos jogos na primeira fase de semana, na verdade 2. Na verdade, porque teremos um que é no feriado e o outro numa quarta-feira. Então, na verdade, assim, fora de mão aí de feriado e tal, só um jogo na primeira fase. A segunda fase, por consequência da tabela, do calendário, teremos mais jogos sim aí dia de semana. Vai ter aproximadamente uns 3, 4 jogos dia de semana. Claro que em casa, depende da tabela, vai jogar 1, 2 jogos. Mas é bem menos e diferente do ano passado, em virtude da tabela a respeito do Paraná Clube, né? Nós teremos menos jogos aí a semana que vem, dias de semana. Canino, eu sei que, né, só para aproveitar também, né, não sei se realmente foi comentado, mas também há interesse. Como é que foi comentado alguma coisa em relação aí à terceira divisão, não? Como é que está aí nos bastidores também da federação, Canino? Sim, ele ficou confirmado, cogitava-se de fazer uma divisão só e tal, mas não. E pelo que eu estou sentindo não, ficou claro na federação que nem no próximo ano não haveria mais a terceira divisão. Não, haverá, vai seguir o calendário no próximo ano também, até se mudar, se teria que mudar nesse arbitral. Então, segundo que nós temos aqui ciente, que esse ano tem sim, vai ter a terceira divisão, e no ano que vem também teremos a terceira divisão, né? Então, não vai haver não aí questão de dizer que acabar a terceira divisão. Então, teremos esse ano, e segundo que nós saímos sabendo daqui, teremos também no ano de 2014 a terceira divisão não vai acabar. Em relação à montagem do elenco, como é que está em relação também à montagem do elenco, Canino? Nós estamos com um trabalho aqui em Curitiba, né? Trabalho, claro, com uma base, mas ainda estamos muito atrás de montar uma equipe mais forte. Temos até, inclusive, amanhã, à tarde, às 15h30, temos um jogo treino com o Operário de Ponta Grossa, com a equipe B do Operário, os atletas que não jogam. Temos um jogo treino com o Operário. Vamos iniciar os trabalhos dia 1º de abril em Prudentópolis, né? Todos já sabem de conhecimento aí o técnico Joel Presner como técnico, né? O Walter, preparador de goleiro. Estamos fechando aí ainda o preparador físico, massagista, mas estamos aí nesse trabalho que vai iniciar dia 1º de abril em Prudentópolis. É dia da mentira, mas não é mentira. Nós vamos começar realmente dia 1º, mas temos uma basezinha para levar daqui de Curitiba a Prudentópolis já sim. Claro que daí estamos atrás de contratações, juntamente com o Ivair Senze, que vai ser um coordenador por fora aí, nos ajudando também na montagem do elenco, aí. E nomes? Tem alguns nomes aí, Canino? Vamos soltar alguns nomes ou não tem? Não, na verdade não. Na verdade, sinceramente, nós não temos ainda, assim, nomes, vamos dizer assim, a nossa intenção, né, nós não temos o que esconder, a nossa intenção, sim, tentar o João tem, né, nós não sentamos ainda para conversar com ele porque estava esperando o
arbitral para definir a data, mas nós vamos agora sentar com o Joel, até amanhã ele vai estar junto acompanhando esse amistoso ali em Ponta Grossa, até então está um outro professor fazendo esse trabalho aqui em Curitiba. Ele vai nos fazer, tem uma lista de atletas assim que ele pretende trazer, há uma lista assim que ele não nos passou ainda, mas que vai nos passar, e pelos nomes a gente vai trazer. Temos aí algumas ideias, temos interesse no caso do Canela, temos interesse no Igor Pontes, no Fumaça, enfim, tem alguns atletas que nos interessam, que esteve conosco já. Mas eu acredito aí que mais uma semana aí nós já teremos algumas coisas mais definidas em relação a atletas, então, aí, Hélio. Tá certo, Canino, cara. Então, agora, né, agradecer aí por você pela essa atenção aí e acabar, então, passando, né, essas informações em relação aí do arbitral do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão. Obrigado, Canino. Eu que agradeço aí, uma boa tarde, e se Deus quiser vamos poder dar muitas informações boas do Prudentópolis Futebol Clube. Deus te ouça. Este foi o presidente do Prudentópolis Futebol Clube, Valdir Canini, para o intervalo da notícia, repórter Hélio Corruti.